Bom, gente, enquanto eles estão recebendo lá o presente para você, e eu espero que você fique muito feliz com o presente do seu filho, a gente quer falar, dando continuidade aos tipos de oração, aproveitando o dia de hoje, sobre a oração de adoração. A Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração nada mais é do que um estilo de vida que você e eu precisamos ter. E eu estava lendo na Bíblia, existem muitas mães, muitas mulheres de oração, mas veio ao meu coração falar da mãe de Jesus, Maria. E é justamente sobre isso que a gente quer falar para você. Ela é um dos personagens que toda a história cristã, todo cristão reverencia. Ela fala para a gente de uma vida de fé, de obediência e de oração. E ela serve como exemplo para todos nós, pais, mães, igreja. Embora a Bíblia não mencione muitos detalhes da vida diária de Maria, as passagens que estão ali inseridas nos evangelhos, elas nos mostram que Maria tinha uma grande relevância na vida de Jesus. Como você pai, como você mãe, como você avô, tem uma relevância tremenda na vida de Jesus, na vida do seu filho. E você pode observar isso nos traços que ele vai desenvolvendo, nas coisas que ele vai fazendo, no jeitinho que ele vai tendo, a forma que ela pega o pente, a forma que ela se penteia, a forma que ele pega o pente, a forma que ele veste a blusa. Tinha até um bravinho aqui hoje, você viu? Dos bravos, né? Provavelmente o pai é um bravo, né? Ama ser bravo, né? Fazer parte do ministério de bravos. Aí o filho, né? Veio com a camisa do bravinho, para você ver como você pai influencia o seu filho, como você mãe influencia o seu filho. E Maria era uma influenciadora, e a gente influencia no nosso dia a dia, ensinando. A Bíblia diz: ensina ao menino o caminho que deve andar, e o ensino faz parte da família da fé. Você viu aí, né? Quantas coisas você tem para aprender, se você quiser, óbvio, na área da família, na área da educação infanto-juvenil, na área de criação de filhos. Tem orientação bíblica para você. Ah, mas eu venho de uma família disfuncional. Não importa se você veio de uma família disfuncional, o que importa é a partir de hoje. O que você vai fazer com a sua família? Então você vai recalcular a sua rota e fazer a sua família ser uma família funcional. Só que ninguém aprende sozinho. A gente aprende no discipulado. A gente aprende com quem está caminhando com a gente. E é justamente isso que na jornada cristã você e eu vamos crescendo, nos relacionando, ouvindo a palavra de Deus, participando da EBD, participando de seminários, ouvindo a palavra, anotando as coisas importantes que é dita nessa plataforma para você. E Maria tinha essa preocupação. Ela era uma mulher de oração e confiava em Deus. E olha só, Lucas 1, 46 a 55, você vê essa mulher agora agradecendo, porque ela teve um milagre. De tantas mulheres em Jerusalém, aquela moça que estava para se casar, virgem, recebe uma palavra profética do anjo: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, você vai ser a mãe do Cristo. E eu fico a imaginar, e eu convido você a imaginar comigo, como essa mulher foi escolhida e por quê. E aí eu quero compartilhar com você algumas coisas. Ela com certeza conhecia a palavra de Deus. Você concorda comigo? Porque era uma profecia.
uma não, várias profecias na antiga aliança, no Antigo Testamento, que apontavam para a vinda do Messias. E se ele nasceria com um corpo humano, ele precisaria ser gerado por uma mulher. E essa mulher, ela sabia que havia uma profecia. E com certeza alguém na sinagoga tinha falado, e nesse culto da sinagoga ela estava lá presente. E ela foi disponível ao agir de Deus. E é nesta manhã eu quero que você, irmão, irmã, você que está aqui presente, você seja uma pessoa disponível. Você pode, se quiser dizer isso comigo: Senhor, eu estou disponível, usa-me. E olha o que disse essa mulher em um dos textos. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo e eu falar aqui rapidinho, para a gente ir almoçar e comemorar o nosso Dia das Mães com as nossas mães, para você levar a sua esposa para o restaurante. Mas essa mulher, ela se coloca diante de Deus e diz assim: acima dos meus planos, acima dos meus sonhos, acima de tudo que diz respeito à minha vida, eu estou disponível para cumprir o propósito de Deus. Você sabe da história. Ela era uma virgem, estava prometida para o seu futuro marido. E como agora explicar para os seus pais, explicar para o seu marido, que ela tinha recebido uma intervenção do Espírito Santo e agora ela estava grávida? Imagine você, numa sociedade daquela época. Ela corria o risco de ser apedrejada e ser morta, porque era assim que era tratada as pessoas que tinham essa postura fora do casamento. Mas ela se disponibiliza e crê que Deus estava à frente de tudo. E eu quero convidar você, pai, você, mãe, a ser disponível, a estar atento ao anjo, à palavra, aquilo que Deus comunica a você no seu devocional, na sua oração, nos insights que Deus te dá. Eu não sei você, às vezes eu tenho os rompantes, e eu chamo eles de insights do Espírito Santo, aonde Deus fala algo no meu coração para eu falar para alguém, e eu não retenho aquela palavra. Eu falo: olha, estou sentindo uma impressão no meu espírito sobre isso. Não sei se faz sentido para você, mas se faz, eu quero orar por você, eu quero que você confirme, você ratifique. E é tão bom a gente ver que a gente estando disponível, Deus usa vaso de barro. Tem algum vaso de barro aqui? Eu vou repetir a pergunta: tem algum vaso de barro aqui? Porque Deus usa você e eu, barros humanos. Ele não vai mandar um ser, não. Uma outra coisa que eu aprendo com Maria, ela estava em adoração. Ela começa, quando ela recebe essa palavra do anjo, ela diz assim: eu vou exaltar a grandeza de Deus. Eu não vou ficar preocupada com o que vão pensar de mim, com o que vão dizer de mim. Eu vou adorar, porque diante de todas as mulheres de Jerusalém, eu fui a escolhida. Ei, você já imaginou quantos brasileiros temos? Somos mais de 200 milhões de pessoas. Você foi escolhida como filha de Deus. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Ele investiu e investe em você, em mim, todos os dias, e diz: eu acredito em você. Pastor, não entendi. Vou explicar. A missão que Deus deixou para você e para mim, semelhante à missão que Maria realizou e nos deixou um legado,
é a maior missão dessa história. É a missão de falarmos que Ele é a solução para a crise existencial que o Brasil está passando, para a crise global que a gente está vivendo. Ele é a solução, e você e eu como igreja, tem igreja aqui? Vou perguntar de novo, tem igreja aqui? Amém. Ele comissionou você para ser essa pessoa, para ser essa igreja. A sua oração é repleta de referências de Maria ao Antigo Testamento, e a gente vê que tudo que ela diz nesse texto, que a gente não vai conseguir ler, que está em Lucas, capítulo 1, ela pinça detalhes do livro de Salmos, ela pinça detalhes do livro dos profetas. Maria nos ensina que orar não é apenas pedir, mas ela alinha o seu coração com o coração de Deus, e diante de uma escolha dela, de uma entrega dela, ela crê e começa a adorar ao Senhor. E trazendo para a nossa realidade, eu quero dizer uma coisa para você: a oração, ela é a resposta para tudo na sua vida. Foi assim na vida dessa mulher. Ela entrega-se totalmente ao Senhor, ao plano de Deus, em obediência, sem duvidar, confiando que Deus estaria fazendo o melhor para ela, que Deus estaria regendo toda a sua história. E aí ela celebra com um cântico. Quando você e eu estamos alegres, a gente deve cantar. Mas quando a gente está triste também, a gente deve cantar. A alegria, ela precisa estar constantemente no meu e no seu coração. Eu não devo ser alegre apenas pelas minhas emoções, ou por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que eu deixo de ter. A alegria, ela faz parte da vida do cristão. E em todo tempo, o óleo do Espírito, a alegria precisa fluir de você, independente se a sua conta está com muito dinheiro, com pouco dinheiro, independente se você está vivendo alguma crise, independente de tudo, você sabe em quem você tem crido, e por certo, diz a Bíblia, Ele é poderoso. Então você não vive por circunstâncias, você não vive pelo que está na sua conta, você não vive pelo que você está passando no momento. Você vive pelo que você crê. E você crê na verdade. A verdade é Jesus. E ela dá um cântico de louvor. Sua atitude mostra uma oração profunda, cheia de gratidão, cheia de louvor, contando as maravilhas. Em Maria nós reconhecemos que Deus a escolheu com uma missão única, e ela agradece pela escolha que Deus fez para ela. Esse cântico de Maria que está em Lucas nos ensina a orar com um coração cheio de louvor. Quando esse menino nasce, você conhece a história, o marido ia meter o pé, mas quando Deus está presente, Deus muda qualquer história da sua vida. Ei mãe, ei pai, eu não sei qual é a história que você está vivendo agora, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Nada sai do controle dele. Só descansa, espera nele, e ele irá guiar-te. Ele irá suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. E aí o anjo tem um encontro com José e diz: "Ô rapaz, fica tranquilo." E quando José tem um encontro com Deus, ele se arrepende, vai ao encontro de Maria,
e cuida de Jesus como se fosse seu filho. A criança nasce e ela vai ser apresentada. Por isso que a gente apresenta as crianças no segundo domingo de cada mês. Ela vai ser apresentada, e quando Simeão e Ana, 2 casais que cuidavam da casa do pai na antiga aliança, recebem Jesus em suas mãos, ele exalta e diz assim: uau, eu estou vendo a promessa, ela é real, ela está em minhas mãos. Ana, Jesus vive. Eu imagino a alegria de Simeão e Ana dizendo: uau, Jesus é real, o Salvador. E aí, como forma de gratidão, já por ser um ancião, esse homem diz: Senhor, eu agora posso descansar em Ti, porque os meus olhos viram o Salvador. Você já viu o Salvador pela fé? Então você já está no plano perfeito, no plano melhor. Não duvide, descanse, esteja tranquilo, porque você está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus, você como filha, você como filho amado, mãe, pai, independente da tua função nessa terra, Deus está no controle. Graças a Deus. A história nos diz, e a gente entende, que o pai de Jesus morreu cedo. E aí Jesus absorve a função de cuidar da sua família como filho mais velho. Até poucos anos atrás, havia essa tradição também no Brasil, né? Os filhos mais velhos casavam as irmãs, casavam os irmãos, cuidava da mãe, cuidava da família. E Jesus cuidava de todas as necessidades da sua casa. E ele adquiriu a função do seu pai, carpinteiro. Mas ele sabia também que aquela era uma função temporária. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o que você executa, mas eu quero dizer para você, a sua profissão, ela é secundária. Porque dentro da sua profissão tem um plano melhor, um plano perfeito, um chamado melhor, um chamado perfeito, que é você. Em tudo que você faz diariamente, mãe, pai, revelar Jesus para os seus clientes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, e revelar a plenitude dele, o amor dele, a graça dele. É para isso que você e eu estamos nessa vida. E Jesus sabia disso. Quando chegou o tempo certo, o tempo estabelecido por Deus, Jesus começa o seu ministério, 30 anos. Ele vai ser batizado pelo seu primo João o Batista, no Rio Jordão, e lá ele cumpre também algo que estava na antiga aliança, porque Jesus, em momento algum, Jesus saiu do trilho, porque ele entendia uma profecia que está na antiga aliança, que o pai vela pela sua palavra para cumprir. Ei mãe, ei pai, você quer ser abençoado? Não saia do trilho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para tudo, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos, Jesus é o centro. Você pode dizer amém? E você entendendo isso, tudo vai bem na sua vida. Tudo vai colaborar para o sucesso da sua família. E Jesus ministra, entende o seu propósito, prega a palavra, traz a redenção. E diante dos seus momentos finais aqui nessa terra, como humano, quem estava lá dando força a Jesus? Os discípulos tinham metido o pé, mas Maria estava lá.
No momento culminante da vida do seu filho, ela estava lá vendo o crucificado. Ali diante da cruz, observando o sofrimento do seu filho. Ela foi uma das poucas testemunhas deste evento doloroso. Mas ela estava ali orando por Jesus, intercedendo, confiante, que mesmo em meio à dor extrema, vendo seu filho ser crucificado, havia um plano melhor. Ei mãe, ei pai, talvez você esteja vivendo um drama agora, uma crise agora que você não está entendendo nada. Mas fique firme. Firme os teus pés sobre a rocha. Descansa no Senhor. Espera nele. Confia nele. E traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se de Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que te dá esperança é saber que as promessas que Ele fez são verdades para a sua vida, para a minha vida. Maria sabia quem era Jesus, Maria tinha visto o primeiro milagre dele, lembra? Ela tinha tido uma relação íntima com esse menino. Embora ele respeitando-a como mãe, na sua adolescência, ela já via nele o poder e uma referência daquilo que o Espírito Santo havia gerado dentro dela. No casamento, quando eles estiveram celebrando a alegria de uma família, ela estava lá para dizer: olha filho, ajuda esse casal. Talvez a grana foi curta, filho, e está faltando guaraná e refrigerante. E aí, festa de crente, sem guaraná e refrigerante, né, dá entalo, né, que a gente come salgadinho e bolo. Só que naquela época era vinho, e Jesus faz o seguinte: deixa eu comprar o de boa qualidade. Pai, manda o melhor vinho aqui para esse casal de amigos. E você conhece a história. Jesus não deixou faltar alegria. Vinho é sinônimo de alegria. Ei, que não falte o vinho na tua casa hoje. Que não falte o vinho na tua família todos os dias. Se mantenha alegre. Mas Marcos, a coisa não está legal. A Bíblia diz: não importa. O que importa é que a alegria que vem do Senhor não é uma alegria física, não é uma alegria sentimental, porque se eu viver pela alegria sentimental, principalmente nessas atuais circunstâncias que estamos vivendo, a gente vai ficar iracundo, a gente vai ficar depressivo, a gente vai ficar ansioso. Mas a alegria que nós somos convidados a viver é na esperança daquele que vive e reina para sempre. É a alegria que vem de Jesus. É a alegria quando você vem à casa dele para adorar, e o salmista sabia disso. E aí ele escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é um exemplo, é um discipulado para a gente, porque a gente tem que chegar nesse lugar alegre, feliz, dizendo: até aqui o Senhor tem me ajudado, Ele tem me fortalecido, Ele tem sido meu amparo, meu socorro, a minha esperança. Maria, mesmo sem entender nada, não falou nada. E aí Jesus, ao vê-la chorando, provavelmente, chama o único discípulo que estava do lado dele, João, e fala assim: ei, eis aí a sua mãe. Cuide dela agora. Ela não fala nada, mas ela confia. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, agora, nesse Dia das Mães, mas olha, só confia. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em políticos, mas nós
aqueles que creem no Senhor, aqueles que são o povo da fé, nós cremos em Jesus, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E essa mulher, diante da sua oração, de perseverança de fé, diante desse momento difícil, ela fica ali até o final, não abriu mão. 3 dias se passam, provavelmente enlutada, vai junto com as mulheres lá ajudar a cumprir um ritual judaico, de perfumar o corpo de uma pessoa, mas a Bíblia diz que no 3º dia, aquele que fez a promessa a cumpre. E diante de uma Maria também, o anjo chega e fala: por que procuras o vivente entre os mortos? Não está aqui, ele ressuscitou. Vá e diga para Pedro, diga para os outros, que ele ressuscitou. Essa é a maior esperança da gente. O nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Todo dia você fala com Ele, todo dia você está perto dEle. Ele é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diante dos discípulos no início da igreja, quem estava lá orando com os 120? Maria. Atos 1,14, não vamos ler não, mas anote aí. Jesus é elevado aos céus. Maria está lá junto com os discípulos orando: Senhor, meu filho amado, você ressuscitou, foi bom demais ter gerado você. Aliás, muito mais do que ter gerado você, o melhor presente você me deu, a vida eterna. E diz a Bíblia que eles estavam ali, 120 reunidos, Atos capítulo 1, na comunhão, seguindo e orando agora, não mais a um Jesus crucificado, mas a um Jesus ressurreto, vivo, que morreu como cordeiro, mas está vivo e assentado como leão que ruge, como leão da tribo de Judá. Agora está o teu e o meu Jesus. Ele é aquele que está diante de ti te ouvindo. Agora, mãe. Talvez você, filho, que perdeu a sua mãe hoje, como eu, não estaremos ao lado da nossa mãe. Mas coloque essa esperança no seu coração e creia que o mais importante não é você ficar vivendo de passado, vivendo de mágoas, vivendo de ressentimentos, vivendo da solidão. O mais importante agora é você entender que você, como filho, você também está agora diante do teu Pai que cuida de você. A tua vida está sendo cuidada por Deus. Essa mulher é uma referência para a gente. Ela não é só uma mulher de oração, mas também uma mulher de comunhão, que se unia aos discípulos para orar, mostrando que, mesmo sendo a mãe do Salvador Jesus, ela não estava acima de ninguém, mas era uma serva do Senhor, que dependia do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo para você: dependa do Espírito Santo, igreja. É Ele que vai governar a tua casa, é Ele que vai guiar você a toda a verdade. Dependa do Espírito Santo. Talvez você que esteja vivendo uma crise de relacionamento conjugal, dependa do Espírito Santo.
esteja aos pés da cruz, esteja aos pés de Jesus, se debruce diante dele, se revele a ele. A vida de oração de Maria serve como modelo para todos nós. Maria nos ensina que a oração não é apenas um momento de pedir algo a Deus, não, mas a oração é um lugar de relacionamento e de comunhão, de louvor, de entrega, de rendição, de confiança. Siga o exemplo dessa mulher, mãe. Irmãos, sigam o exemplo dessa mulher. Fortaleça sua fé no Senhor e na força do seu poder, porque você se fortalecendo na força do Senhor e na força do seu poder, você em todos os momentos, bons e maus, você vai estar abastecido pelo poder do Espírito Santo. Você vai estar desafiando todas as hostes infernais da maldade, sendo mais do que vencedor. Siga o exemplo dessa irmã nossa. Se fortaleça, se capacite, esteja aos pés da cruz, chorando, louvando, exaltando. E mesmo sem saber de tudo, fique tranquilo, porque o Deus que é o Alfa e o Ômega sabe tudo da tua vida. E Ele declara: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu, Deus, tenho preparado para você. Você já imaginou? Curve a sua cabeça. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Então não fique limitado ao tempo presente, não fique olhando para o passado, não fique desesperado com o futuro. Por quê? Porque a gente não sabe do futuro. Ele sabe. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. E se você está nele, descansando nele, confiando nele, você está seguro. Você pode dizer isso comigo: eu estou seguro. Mais uma vez, diga para o mundo espiritual saber: eu estou seguro. Segurança. Você não está só. Você não caminha sozinha. Não caminha sozinho, meu irmão. A gente vai encerrar agora esse encontro, mas Ele vai com você. No churrasco que você vai fazer, no restaurante que você vai levar a sua família, não importa, mas Ele vai estar com você, todos os dias, todos os dias. Eu quero orar por você. Você pode agora ficar de pé com a sua mão no seu coração. Se faz sentido essa mensagem para você, e se você estava aqui desesperada, triste, talvez não recebeu a ligação do seu filho, talvez ele nem confirmou o almoço da mesa hoje, fica preocupada não, descansa, permaneça aos pés da cruz, continue como Maria, como intercessora, regando a sua família com oração, o seu casamento com oração, regando a sua casa com a alegria que vem do Senhor. Cante em todo tempo,
celebre em todo tempo, diga que Ele é tudo para você. Se você entrou aqui e você já não tem mais a sua mãe, traga a memória. Agora sim, a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então traga a sua memória e pense e veja todo o legado que ela construiu em você. Olha que mulher valorosa é você, que homem valoroso é você, que pessoa de caráter é você, que legado ela trouxe para você. Porque nesse dia, às vezes, a gente tem umas setas que vêm do inferno para nos jogar para baixo, para não comemorar essas datas, para não se alegrar com os que se alegram. A gente precisa dar um basta nesses sentimentos emocionais e dizer para o inferno: ela me deixou um legado, ela me ensinou tantas coisas boas, por isso que eu sirvo a Jesus, por isso que eu estou aos pés da cruz, por isso que eu creio que o meu Deus estará fazendo e continuará fazendo o melhor. Que o bálsamo de amor invada a sua casa, que a unção do Espírito Santo esteja na sua mesa, que toda sorte de bênçãos repouse sobre a tua casa e a tua família, que esse dia seja um dia extraordinário, um dia de alegria, um dia de paz à mesa, um dia de fartura, um dia de sorriso, um dia de celebração, de alegria, porque você está levando Cristo para a sua mesa, você está levando Cristo para a sua casa, você está levando Cristo para a sua família. E aonde Ele está, a Bíblia diz, a fartura de alegria. Aonde Ele está a paz, aonde Ele está, está o amor, aonde Ele está, está a graça, aonde Ele está, está a solução. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê um excelente dia, um almoço maravilhoso, uma comunhão em família excepcional como você nunca teve antes, porque você está levando para sua casa o mesmo Espírito que estava em Maria, o Espírito Santo que está em você, que habita em você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.